Olá amigos das Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, meus amigos, eu vim falar sobre Espanha 2, Bélgica 1. A Espanha está na semifinal e vai ser o adversário da França, terça-feira, às 4 horas da tarde, né? É o seguinte, vamos começar falando sobre esse primeiro tempo da Espanha, porque é muito importante. Antes, a gente introduz que a Espanha, até esse jogo contra a Bélgica, não tinha tomado nem um gol na Copa do Mundo inteira. Ganhou por. Empatou em 0 a 0, perdão, na estreia com Cabo Verde. Defesaças do Voz e tudo foi heroísmo. Ganhou por 4 a 0 da Arábia Saudita no segundo jogo. E no terceiro jogo venceu o Uruguai por 1 a 0. Tá? Já nos 16 avos de final, venceu a Áustria por 3 a 0. E nas oitavas de final, venceu os portugueses pelo placar de 1 a 0, né? E o Merino, ele decidiu o jogo para Portugal, né? Aí beleza, você pensa que ele pode vir de titular? Não, ele não entrou de titular. Quem entrou de titular foi o Fabián Ruiz, mas não foi no lugar do Oyarzabal, por exemplo, que está fazendo uma Copa excelente. Foi no lugar do Pedri. O Pedri não vinha fazendo uma Copa muito boa, estava com problemas ali no meio de campo. O Luiz de la Fuente, com muita coragem, tirou o Pedro e colocou o Fabián Ruiz no lugar dele. E essa mudança surtiu bastante efeito, porque o Fabián Ruiz ele foi um jogador que fez melhor a função do Pedro do que o próprio Pedro, né? E o Rodri ficou um pouco mais lá atrás de volante. O Fabián Ruiz era o meio-campo volante que saía mais, né? E dava ritmo para o time, né? No meio-campo ofensivo, a gente via mais o Dani Olmo. O Dani Olmo, que foi o armador principal da Espanha. Ele é muito bom fazendo esses passes quebra-linhas, por exemplo. Passe surpresa que ninguém compreende como é que ele faz ou onde é que ele vê. Ele é esse tipo de jogador, de visão de jogo mais apurada e de ritmo mais veloz. E ele tem feito uma Copa muito boa. O Dani Olmo, nessa temporada, ele jogou melhor. Todos os jogos que ele jogou pela seleção foram melhores do que os jogos que ele jogou pelo Barcelona, tá? Então ele fez uma temporada muito precária no Barcelona, virou reserva, muito substituído pelo Fermin várias vezes. O Fermin que acabou nem recebendo titularidade, que estava nem indo para a Copa, né? Infelizmente, ele estava fazendo uma temporada legal, mas o Dani Olmo foi e foi bem, cara, foi muito bem. Tá fazendo uma Copa extraordinária no nosso camisa 10 espanhol. Quem não tá fazendo uma Copa assim tão extraordinária é o Lamine Yamal, que hoje jogou muito bem. O Lamine Yamal que tem sido já não tem mais conseguido fazer aqueles dribles que ele faz antes, né? Mais uma vez ou outra tenta algum lance. O lance do Yamal, eu vou dizendo aqui, é que ele precisa mudar a abordagem. E o Luiz de la Fuente fez com que ele mudasse de verdade. Além dele ser um armador bastante bom pela direita, o Yamal se movimentou demais, foi por dentro, algumas vezes aparecendo lá, né, de camisa 10, e algumas vezes também aparecendo pela ponta esquerda. Esse é o jeito ideal de usar o Yamal, né, se movimentando, né, bastante pelo campo e não partindo muito para jogadas individuais, porque ele vai ficar muito marcado, né, e ele precisa de espaço para pensar o jogo, e o Luiz de la Fuente entendeu isso, né? No primeiro tempo, a seleção espanhola começou impondo-se, né? E como sempre fez com os adversários, acabou colocando o jogo no seu próprio campo de ataque, né? No campo de defesa adversário, e a Bélgica ficou se defendendo. E para começar, a Bélgica tinha uma lesão do Yuri Tielemans, que é um jogador essencial para esse meio campo, né? O cara dita ritmo, o capitão do time, e quem ficou na capitania foi o De Bruyne, né? Acabou que o time não jogou não jogou melhor que com o Tielemans, que estava lesionado, e o De Bruyne ficou meio sumido a partida inteira praticamente. E a Espanha fez a Bélgica ter um jogo mais defensivo. E o primeiro tempo foi domínio total da Espanha. Lance com Yamal aqui, lance com Dani Olmo ali. E muitas tentativas espanholas. O Courtois teve que trabalhar algumas vezes. Tá? Ele teve que trabalhar. E aí,
Vem aos 20, ou 25, 30 do segundo tempo, vem o gol da Espanha. Como é? O Lamine Yamal conseguindo mais uma boa jogada pela direita, ele dá o passe da direita para o Dani, na verdade foi o Pedro Porro, né? Que ele dá o passe, se eu não me engano, aí o Yamal vem, bate, não sei se é o Yamal, bate bem demais, não tão bem na verdade. O Courtois defende, mas a bola, como era perto demais e veio até forte, a queima-roupa, ele acabou rebatendo para o lado, né? E quem estava do lado, Dani Olmo, que fez o primeiro gol na seleção espanhola, 1-0. Aí a Espanha continuou se impondo, colocando pressão no meio de campo, mas a Bélgica na pressa acabou tentando quebrar isso e foi na trocação. O jogo ficou meio trocado no meio campo ali, meio campo aqui. Até que o De Bruyne é acionado uma vez no jogo praticamente, manda a bola para a esquerda, o Saelemaekers, ou é o Van Aken, cruza, e o Charles de Ketelaere, que tem feito uma reta final de Copa até agora legal, né? Fez 2 gols contra os Estados Unidos, né? Faz o gol de cabeça e empata o jogo. Aí ficou a impressão de que terminou assim o primeiro tempo, né? Ficou a impressão de que a Espanha, ela sabia se impor, sabia, tem uma defesa muito sólida, é verdade, mas tem alguns problemas ofensivos. É um time que cria bastante, mas não consegue finalizar. E algumas vezes finaliza e para muito no goleiro. E se o goleiro for realmente bom, pelo menos a Espanha não vai conseguir fazer gols nele, né? E tem se demonstrado isso, como foi com Portugal, por exemplo, e principalmente com Cabo Verde, né? Mas, cara, o Lamine Yamal, algumas vezes, quando ele pega o chute, ele coloca só um chute mais colocadinho ali, a meia altura, que é exatamente o que o goleiro quer, pô. É o chute manjado dele aí que todo goleiro pega. Eu acredito, na minha opinião, o Lamine Yamal precisa mudar esse estilo dele. Tem que mudar. Por quê? Porque os goleiros já estão manjando e ele bate exatamente onde o goleiro pula com mais facilidade, que é a meia altura. E o que ele tem que fazer? Sei lá, bate cruzado, bate alto e forte, que é o único jeito, é o jeito que tem pra tentar, tá ligado? Ou então o Yamal tem que virar um jogador mais assistente, né? E finalizar menos, mas ele fazer os gols dele mais na cara do gol, né? E aí vem o segundo tempo, eu não assisti, né? Depois eu fui trabalhar e eu vi os melhores momentos depois, mas é o que parece. A Espanha continuou se impondo, a Bélgica continuou se defendendo, eles parece que não tinham muita pressa para fazer o segundo gol. E, claro, de frente a uma Espanha que consegue... se você subir muito, a Espanha vai te castigar, é verdade. E a Bélgica acabou sofrendo mais ainda com essa Espanha. Espanha, chance aqui, chance ali, chance aqui, chance ali. Até que o Courtois lesiona. E nisso que ele lesiona, né, ele sai de campo. E entra o Lamens, goleiro do Manchester United, que salvou o time inglês de todos aqueles goleiros que estavam falhando, né? O De Gea, depois da Copa de 2018, estava falhando bastante. O Naná, o Baindir. E aí vem o Lamens e consegue guardar bem as redes do Manchester United. E ele é acionado para a seleção bélgica. Aí de repente entra outra peça, dessa vez é na Espanha. Mikel Merino. O Pedro Silveira do Eurofute, ele disse, né, ele contou a história de como ele estava assistindo esse jogo, que foi com a narração espanhola, e os espanhóis estavam o jogo todo falando de Mikel Merino. Né? Tinha uma zona Merino, que é quando ele decidia mais, que eram nos 10 minutos finais, e ele entra aos 85, 30, 40 do segundo tempo. 40 do segundo tempo, e aos 42 o maluco vai lá e mete o gol. Como foi esse gol? O Cubarsí, com toda a liberdade do mundo, dá um chute. O Lamens, eu não sei porquê, mas o chute não foi tão forte e não foi a queima-roupa, mas o Lamens ele só rebateu, deu uma rebatida bizonha pra frente. Né? Ele não conseguiu encaixar a bola, que era o que ele tinha que fazer, que ele deveria fazer ali. O Merino acreditou que ele não ia fazer isso, que ele não ia encaixar. Foi, se adiantou
botou a bola um pouquinho pro alto e fez o gol. E mais uma vez, Mikel Merino decidiu o jogo para a seleção espanhola. É a segunda vez seguida que ele faz isso. Vai acontecer toda hora? Não, não vai acontecer toda hora. Tá? E a Espanha vai precisar melhorar, vai precisar ser mais objetiva. É verdade que a Espanha sabe, o Luis de la Fuente aparentemente sabe como derrotar essa França muito poderosa que vai pegar na semifinal, tá? Terça-feira, 4 horas da tarde, como eu já disse aqui. Foram 3 confrontos em fases crucialmente decisivas, 3 vitórias da Espanha nesses 2 últimos anos. Foram semifinal de Eurocopa, a Espanha venceu por 2-1. Final de Olimpíadas, é verdade que não foi a seleção principal, mas aconteceu. E a Espanha venceu por 5-3 na prorrogação, com 2 gols ali do Fermín Lopes também, né, no meio do jogo. A Espanha abriu 3-1, inclusive. E semifinal de Liga das Nações do ano passado, em que a seleção espanhola chegou a abrir uma goleada de 5-1 e a França quase conseguiu empatar no final do jogo, fez um 5-4 ali, mas a Espanha foi para a final para perder também. E também tem confrontos em 2021 que eles, por exemplo, um confronto que eles fizeram, que foi Espanha 1, França 2 na final da Liga das Nações. Ademais, também tem a Copa de 2006, por exemplo, que a França eliminou a Espanha, né? E a Eurocopa de 2012, que a Espanha eliminou a França. Meio que o clássico é assim, né? Um tá em fase melhor que o outro e ganha nos confrontos, e o outro depois fica muito melhor que o e ganha nos confrontos. Mas agora, finalmente, a gente parece ter um Espanha e França muito mais equilibrado, né? Muito mesmo mais equilibrado. E que pode gerar um jogo muito grande e uma mudança no histórico, talvez pro lado da França. Eu acredito que vai ser França 3 e Espanha 1, tá? Eu já vou palpitar logo o placar. Hoje de noite tem Argentina, tem Argentina e Suíça 10 horas, que é o jogo que eu vou assistir completo, e vai ter Noruega e Inglaterra, que é o jogo que eu devo assistir só a parte do segundo tempo, mas eu vou trazer vídeo para vocês e eu creio que vai ser dos 2 juntos, tá? E esse vídeo vai sair amanhã, né? Amanhã que é domingo, mas vai sair esse vídeo para vocês. Eu vou ficando por aqui, me diz aí o que vocês acharam nos comentários. Quem que vocês acham que vai ganhar a Copa? Para mim, a França, né? A França está muito mais encaminhada, mas a Espanha pode surpreender. E eu acho que o vencedor de Espanha e França deve ser o campeão da Copa. Isso é meio que um final antecipado. Mas não se subestima a Argentina e não se subestima a Inglaterra. É o que eu tô vendo aí da Copa que me dá a base. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Valeu e fui.